fora do meu cantinho. Acho que eu vou compartilhar. Jefinho Vitorino, você foi o primeiro a chegar na live de hoje. Deixa eu divulgar aqui. Ai, Nara Paula. Ah, minha filha, não fale de cansaço, não. Não fale de cansaço, não, porque hoje eu fui ajudar a comprar as coisas de meu neto que vai nascer em agosto, se Deus quiser. E eu tô podre aqui. Podre. Eu só vim realmente fazer a live porque eu não pude fazer ontem. A lâmpada do meu ateliê ainda tá queimada. Boa noite, Nara. É tanto que eu não tô fazendo lá. Você tá vendo que o cenário é outro, né? Tive que vir fazer aqui porque eu disse, poxa, segundo dia pra poder fazer a live. E se eu não fizer de novo, a galera vai se retar. Boa noite. E aí, eu tô muito cansada. Você sabe que vai escolher coisa de criança e vai numa loja e vai em outra e compra coisas de higiene em um lugar, compra as coisas de roupinha em outro. E aí é aquela, sabe, coisa de berço, de não sei o quê. Ai, eu disse ao meu filho que ele não me invente neto tão cedo. E eu que tenho vontade de ter outro filho, tô perdendo toda a coragem, sabe? Porque eu já não tenho mais aquele pique de que eu tinha quando eu tive ele, que eu tive ele com 20 anos de idade, né? E aí hoje eu tô assim muito podre, muito cansada. Hoje eu não vou fazer uma hora de live. Não vou, porque eu tô muito cansada mesmo, né? E aí tô com algumas encomendas de laço, eu tô com encomendas de alfabeto, 3 alfabetos. E sem conseguir terminar por causa da lâmpada que queimou no meu ateliê. Boa noite, Lari. É sagrada, né, da Quilombo Longa. E eu disse, poxa, o povo já tá acostumado a fazer as terça-feira. E hoje eu não vou poder, que foi ontem, né? Não pude, quase que não faço hoje, porque tô podre, de cansada. Não troquei nem a roupa, cheguei da rua, comi alguma coisa, né? Fiz uma farofa, comi, vi correndo para poder conversar com vocês. E estamos aqui, vamos esperar só mais um pouquinho a galera chegar. E tô tão feliz com os meus livros que chegaram. Esse é o Kibundo 2. Deixa eu ver o Kibundo 1. Não, o Kibundo 1 é esse, que deve ser muito bom, porque eu já fiz algumas aulas de Kibundo com esse professor Nii. Já fiz algumas aulas com ele, infelizmente não pude continuar porque eu não estava tendo cabeça, minha cabeça estava a 1000 por hora em 2020, não consegui terminar, mas pretendo voltar. Linda, né, Nara? E eu ia comprar só de Kibundo quando eu vi que também tinha de Yorubá. Então eu aproveito as doações que está chegando, né, que ainda não são muitas, infelizmente, para poder... E o melhor de tudo, viu, gente, é que é gente preta que faz, viu? Essas coleções é gente preta que faz. Infelizmente ainda acadêmica, mas olha a cara de quanta gente preta maravilhosa aqui, ó. O professor Nii mesmo, ele conhece Angola, já foi várias vezes, ama, tem colocou, né, esse nome africano igual a mim. Tokumbo Mona Nzambi.
E aí, ele é maravilhoso, Nhi, sabe? Ele é maravilhoso. As aulas dele, ele fala assim, ele vai contextualizando, ele fala, faz em conversação, ele mostra coisas de Angola, mostra termos que é usado em terreiro. É muito bom. Eu quero fazer quimbundo, sou do Candomblé Angola, gostaria de entender e falar melhor. Pois é, ele fala coisas que tá no Candomblé Angola. Procure no Facebook Calunga Idiomas. Calunga Idiomas, que ele faz. Então, o dinheiro que entra de doação, eu vou adquirindo coisas que eu sei que vão ser necessárias para trabalhar com as crianças. Aqui no caso, tem várias atividades muito fáceis para aprender quimbundo. Aqui tem o de Yorubá e eu estou esperando chegar os de contos africanos também, que eu adquiri. No dia que eu recebi a doação, eu disse, vou comprar, não quero nem saber, fechei os olhos. Porque a ideia, gente, é que quando a doação vai chegando, eu vou adquirindo as coisas para estruturar a escola. Porque eu sei que enquanto eu não tomar a segunda dose da vacina e não estiver totalmente imunizada, eu não tenho coragem de abrir. Porque o meu medo não é só de contrair, é de passar a doença para a criança, para as famílias, para os adultos. Eu não quero essa responsabilidade nas minhas costas. Então, eu já tomei a primeira dose da vacina, a segunda dose em outubro. São 3 meses de imunização, provavelmente só em novembro. A gente deve começar efetivamente em 2022. Mas até lá, eu preciso pintar a parede de fora, que eu fiz as camisas para isso, mas eu não vendi uma quantidade de camisa que desse. Eu preciso criar um ambiente da brinquedoteca, tanto com brinquedos educativos, quanto com materiais para a gente produzir brinquedos. Eu preciso também estruturar a sala de artes. Vai ter um acervo incrível, se o Olorum quiser. Eu amo os contos, eu acho uma lição de vida os contos para crianças e adultos. São maravilhosos mesmo. E além desses 2 ambientes, eu tenho que estruturar também a questão da iluminação da escola, porque eu ainda não tenho toda a instalação elétrica pronta, eu não tenho toda a instalação hidráulica pronta. Então, o dinheiro de doação que vai entrando, eu vou fazendo uma coisinha aqui, fazendo uma coisinha ali, vou comprando uma coisa, comprando outra, tentando estruturar, para que quando começar, os meninos cheguem num lugar que já esteja estruturado. E tem muita coisa ainda, muita coisa, porque quando eu tô esperando aí sair uma verba que a prefeitura me deve, eu pretendo comprar instrumentos musicais, atabaque, berimbau, que eu já tenho aqui, mas só tenho um, mas eu quero comprar mais para os meninos terem aula. Comprar espelhos para a sala de dança, colocar espelhos na sala de dança. Eu pretendo também abrir. Quem viu os atendimentos da Quilombulonga, que tá aqui, eu postei, fiz um post só com os atendimentos da Quilombulonga, vai ver que tem muita coisa para ser feita. E eu preciso estruturar essa escola para quando começar. Claro que se pudesse começar hoje, ia começar com o que tem. Porque o que tem de melhor são as pessoas, os livros que já tem, mas quanto mais estruturada tiver, melhor será um ambiente melhor, porque eles merecem. As nossas crianças merecem o melhor. Então, venha, Nara, venha trabalhar aqui. Eu tô assim precisando de pessoas. Não precisa ter pedagogia. Eu sou pedagoga. Eu vou dar formação, entendeu? Eu preciso de gente que sabe fazer coisa preta. Eu já falei com meu filho que ele que vai dar aula de Yorubá, porque meu filho é o grande terreiro e ele é muito assim com o Yorubá, sabe? Muito estuda demais, gosta demais. Então eu já disse ele que ele vai dar aula. Boa noite, Luiz. Então, eu vou precisar de gente demais aqui. E não vai precisar ter curso, porque a gente precisa de pessoas que sejam comprometidas com o nacionalismo preto. Só isso.
Pessoas comprometidas com o nacionalismo preto, que entende que a gente não precisa cristianizar essas crianças, que essas crianças precisam de espiritualidade preta, que entende realmente o que é nacionalismo preto, panafricanismo, seja bem-vindo aqui na Quilombo Longa, certo? Então tem muita coisa para estruturar, e uma das coisas que eu quero estruturar para começar o ano que vem já com isso, eu sei que é caro, eu sei que eu não tenho condição, mas eu quero fazer uma banda de percussão. Quero que vocês me aprendam a tocar. Eu sou apaixonada por percussão. Sabe, eu cresci dançando com o Lodum, com a timbalada. Eu cresci com o Tambores da Ilha, tinha 2 grupos, o Tambores da Ilha e a Amazônia, lá na ilha. Isso, Lisiane! E aí, eu preciso ver essa escola estruturada. Então, quando a gente pede doação, financiamento dos nossos, é porque a gente não vai conseguir fazer nossas coisas sem financiamento, sabe? Eu não tô pedindo pra mim, não, porque graças a Oxum eu não passo fome. Eu como, eu bebo, tenho as minhas dificuldades, mas me viro nos 30 para poder resolver. Mas a gente sabe que não existe, não tem condição de se estruturar uma escola. Você vai pagar uma escola particular? Quanto você vai pagar? É caríssimo, é caríssimo. E a escola pública, você não paga, você paga impostos, mas não tem estrutura nenhuma. E a ideia não é essa, é dar o melhor ambiente possível para nossas crianças. De atabaque também, sim, a gente vai ter tudo isso aqui, de atabaque, de pandeiro, de birimbau, não é por isso que eu quero comprar? Tudo isso, só falta dinheiro. Oi, Mari, seja bem-vinda. É a primeira vez na live da Quilombo, né? Então eu preciso que as pessoas se comprometam com esse trabalho. Qualquer doação que você puder dar, contribuir, financiar esse projeto, você já vai estar ajudando, né? Alguns dão X, outros dão Y, cada um dá segundo a sua condição. E tem sido maravilhoso. E só, acho que esses daqui não chegaram a ser 200 não. Porque um é 40 e pouco, outro é 30 e pouco, eu não lembro exatamente não. Mas os de conto foram caros. Só um de conto acho que foi R$100. O outro foi R$79,80. Eu comprei 3 livros lá, né, comprei um conto de um africano de São Paulo, que Rogério me indicou, e comprei esses de línguas, e tô sempre adquirindo, eu tô vendo mais livros sendo lançados. Outra coisa que a doação também ajuda, eu estou escrevendo livros, né, e hoje eu já paguei para poder diagramar e ilustrar um dos meus livros. Pense aí, só um eu paguei para ilustrar e diagramar, que é aquele conto de Muzinga. Então tudo isso é dinheiro, eu paguei hoje R$250 para diagramar e ilustrar o meu livro. Depois eu vou ter que mandar para impressão, aquela coisa toda, pagar para poder colocar para venda, porque eu mesma não tenho editora, que é um sonho que eu tenho de ter uma editora, né? Então as doações de vocês têm um direcionamento, não pensem que é bobagem, porque rapaz, Evangelvaldo entrou aí na live, na época de colocar esse piso aqui, só esse piso dessa área aqui, foi quase R$3.000, só o piso, fora a mão de obra, e eu não peguei piso caro não. Eu peguei o tipo A mais barato, de R$20 e pouco, e deu quase R$3.000, sabe? Então, ver seu sonho tomando forma me deixa muito feliz. Conte comigo sempre. Obrigada, amiga. Você é uma bênção, você é um presente, você me salvou. Entendeu? Então, cada coisa aqui custa dinheiro. Tudo custa dinheiro. E eu não tenho pena de dar 50, 60, 40 reais, 100 em livros que vão nos ajudar a entender e resgatar a nossa humanidade. Eu não tenho pena não.
Sabe por quê? Porque a gente gasta muito mais com bobagem, a gente gasta muito mais com cerveja, com refrigerante, com festa, enriquecendo empresas brancas, comprando roupa da Nike, da Mahalo, de não sei o quê, sabe? Obrigado, Lari. Então, o máximo que a gente der para os nossos ainda é pouco, sabe? Porque a gente não vai construir nossas coisas se a gente não tirar, não coçar o bolso, sabe? O mínimo que a gente dá já é alguma coisa. Então, eu já comprei esses esse mês e foi além da doação que eu recebi esse mês, viu? Que eu comprei esses, comprei os de conto e mandei diagramar e ilustrar o conto que eu fiz. Eu já tenho uns 3 a 4 contos já escritos, eu só mandei fazer um. Esse de Muzinga é uma saga, não é gasto, é investimento na nossa história preta, exatamente. É uma saga, vai ter de 5 a 10 livros, eu ainda não tenho certeza porque eu estou escrevendo ainda. Só desse de Muzinga eu já tenho 2 escritos. Eu tenho um outro, tem um de Mariama, tem outro de Jelly, que é um menino que falador e que vira um contador de histórias. Boa noite, Arnaldo. E tenho um que eu criei no dia assim para contar para as crianças, que tá no meu Facebook, num vídeo que eu fiz. Então eu devo ter uns 4 a 5 livros já escritos, só que como eu não tenho editora, eu não posso fazer isso do dia para noite, né? Então, obrigado, meu amor. Obrigada, Evangivaldo. Então, o que acontece é que eu já mandei diagramar esse, paguei hoje R$250 para diagramar e para ilustrar o livro. Quando tiver pronto, eu tenho que mandar para a gráfica para poder fazer os livros, custear do meu dinheiro e aí colocar para venda para ver se eu tiro o retorno disso. Não só para a escola, mas para mim também, que vai ser mais difícil. Mas pode acreditar, a maioria das coisas, até de coisa que eu vendo minha, que eu trabalho pra caralho, eu faço laço, eu faço coisas de escola, eu faço um monte de coisa. Eu tiro para o projeto, porque eu acredito nisso. Eu acredito. Meu sonho é ter autonomia financeira e viver só para esse projeto. Só. Porque a gente precisa, sabe, mudar as coisas. A gente precisa trabalhar para que as nossas coisas aconteçam. A gente não vai conseguir fazer nada se a gente não se mexer, não dar a nossa vida para fazer e custear isso, porque tudo gasta, tudo custa alguma coisa, entendeu? Eu imagino que para fazer um livro desse não deve ser barato. E ele não é um livro nem feito em colorido, né? Vocês podem ver que aqui, ó, tá em preto e branco, sabe? Mas mesmo assim, sai caro para diagramar, para imprimir, tudo direitinho, para fazer uma capa legal, botar as fotos das pessoas que fizeram. Boa noite, Cremilda, entendeu? Então, a gente precisa valorizar isso, sabe? A gente precisa valorizar. Obrigada, Ulice. Eu sou faladeira, né? Mas eu tô tão feliz. Quando esses livros chegaram, eu tava tomando banho e eu já esperava que ele chegasse hoje, porque a Segundo Selo é aqui em Salvador. E aí, quando eu vi buzinando, disse, será que é ele? Eu tomando banho, daqui a pouco bateram na porta e chegou meu livro. Eu acredito, saí toda molhada, enrolei um lençol e fui pegar e disse a ele, moço, meus livros chegaram! Precisamos ter mais de uma fonte de renda, mas não para viver uma vida de luxo, de querer ter tudo, a gente pode ter o necessário, mas para a gente investir nas nossas coisas, a gente precisa ter, né? Não tem jeito não. E aí, por enquanto, eu ainda me sacrifico mais porque eu tô sozinha nessa, sozinha com mais 3 pessoas que já são doadores fixos da Quilombo. Mas não é fácil não, viu, gente? Não é fácil não. Tem que ter muita gente no projeto, muita gente junto ali, porque senão não acontece. Mas nós vamos botar esse livro para frente, comprar, ler, indicar, fazer referência, multiplicar a história, que assim seja. E que seja um sucesso, né? Porque os livros que eu leio de criança dá até tristeza. Tem muita coisa errada em literatura infantil para criança preta, muita coisa errada.
e eu tô tentando buscar uma forma diferente de escrever literatura infantil para que as crianças aprendam as coisas da forma correta. E hoje nós vamos falar sobre autonomia para crianças. Eu não acredito que seja a primeira live, ou que seja a única, né, sobre autonomia. Hoje eu quero falar no geral de autonomia, mas a segunda unidade de didática da Quilombo Longa para a sala de alfabetização vai ser sobre autonomia. E a gente vai falar... perdi bastante peso. Se eu não me engano, perdi uns 10 quilos. Eu só não tenho certeza porque minha balança quebrou como é o nome? A bateria, eu tenho que comprar outra. Mas eu perdi bastante peso. Perdi mesmo. Minhas roupas estão todas folgadinhas, mas ainda preciso perder tanto. Eu tenho que perder mais 30 quilos. Tenho que correr atrás. E não é tão fácil porque quando os meninos estão aqui, eu caio no carboidrato, né? Então é difícil. Então, a segunda unidade didática da Quilombo Longa, a gente vai falar sobre autonomia. A primeira é sobre Exu e a espiritualidade africana. Vocês já viram, né? Que é dividido em 3 partes. Primeiro sobre Exu, depois sobre os orixás. E a terceira a gente vai falar sobre Kemet, né? Alçar, Alsete, Heru. Já sabe que você tem uma mini leitora voraz. Que maravilha! Que bom! E a segunda unidade didática a gente vai falar sobre autonomia. Então a gente vai falar sobre Garvey, sobre Malcolm, né? Sobre John Henry Clarke, sobre Marimba Anne, tudo para criança. Né? Eu primeiro estou fazendo essa parte de espiritualidade e a segunda unidade didática é sobre isso. E a gente vai crescendo aí, né? Naquilo que a gente precisa fazer para as nossos hereis. Então, o ideal é que as crianças pretas cresçam num espaço seguro, numa aldeia própria. Porém, dentro de uma sociedade diaspórica, onde elas terão contato com crianças e adultos brancos, é necessário ensiná-las a se proteger. Isso, para mim, é imprescindível, porque dentro de uma sociedade racista, porque nós vivemos na diáspora, aliás, mesmo que não vivêssemos na diáspora, mesmo no continente, que também está debaixo de colonização, crianças pretas passam por todo tipo de violência. Se a gente que é adulto é violentado, imagine as crianças. Eu que trabalhava, que agora estou de licença médica, em escolas públicas, foi uma das coisas que me adoeceu, foi ver várias situações de racismo, sabe? Os professores que nem são brancos, mas tem mais passabilidade, porque são bege, são pardos, e se acham branco porque alisa o cabelo, sabe? Porque tem traços de branco e tal. Eles violentam as nossas crianças. Tá no ânimo só, que reverbera para todos nós. E cansada, viu, Lice? Acabada! Muito cansada, porque eu fui comprar as coisas de meu neto, né? Hoje com os pais, né? Fui ajudar a comprar as coisas. E aí eu tô muito cansada. Mas eu não posso vir aqui se não for pra a gente trocar essa energia. A gente tem que vir bem para poder falar. Quando eu não estou bem, quando eu sinto alguma coisa, eu digo para vocês, me desculpa, não vou poder fazer live hoje. Sempre faço isso, né? Porque eu não quero chegar aqui e ficar com cara de mortandade, né? Me sentindo mal. Então, todas as vezes que eu me proponho estar aqui, eu me proponho estar da melhor forma possível, mesmo cansada, né? Mas tentando dar o melhor de mim. Então, a gente tem que ensinar as crianças a se protegerem, porque eu vejo várias situações de racismo em que os pais ficam assim, mas não pode, por que isso? Tipo aquela coisa da vítima, sabe? Eu não tô entendendo, você não devia fazer isso, porque racismo é errado. Qual é a novidade, mulher? Você já tá sabendo a novidade e eu não? Aí o que acontece? Eu fico assim muito triste quando eu vejo esse tipo de postura de pessoas adultas que têm filhos pretos e que não ensinam seus filhos a se proteger do racismo.
sabe? Eu fico assim muito triste porque nós, pais, professores pretos, precisamos ter uma postura muito firme diante do racismo, para dar exemplo e para que a criança também seja firme. Porque a coisa mais horrorosa do mundo é ver uma criança sofrer racismo e baixar a cabeça. Porque se ela sofre racismo e baixa a cabeça, isso quer dizer que ela já não tem mais autoestima, que ela perdeu a humanidade dela de tal forma que ela não se considera capaz de reagir à violência. Sabe? Isso é triste demais. Então, na época que teve aquela brincadeira de torta na cara, quem me acompanha já ouviu falar na live que a professora pegou a torta, deu para uma menina negra e para uma menina branca na escola pública, e a professora era parda, evangélica, e que ela fez a pergunta para a negra errou, ela fez a pergunta para a branca errou, ela fez outra pergunta para a branca errou de novo, e ela foi procurar uma outra pergunta, ainda uma bem besta, porque ela sabia que a menina não ia errar, e os meninos gritando de lá: tá errado, como é que faz uma pergunta para essa e faz 3 para de lá e tal? E a professora não via isso, não ouvia. E a cara da menina negra é aquela cara de vítima, de não ter condição de reagir, de não saber o que fazer. E a menina branca acertou a última pergunta e deu uma tortada na cara da menina. Eu disse: Pro, o que é isso? Você fez uma pergunta para ela e fez 3 para ela? Tá errado isso aí. Ela aí virou a cara e continuou. Eu peguei meus alunos todos, arrastei para a sala de aula, disse: não vou deixar meus alunos presenciar esse tipo de coisa. E levei isso para o conselho de classe. Mas deu em nada, porque a diretora era branca, uma das vices era branca, então, ó, ficou. E essas coisas me adoeceram em escola. É por isso que eu não me vejo mais dentro de uma escola pública. Porque você fica sozinha nadando contra a maré, sabe? E se você vai ficando, chega uma hora que você vai querer pegar pelo pescoço para perder sua razão. Entendeu? Porque está no seu trabalho. Uma coisa é do lado de fora. Do lado de fora eu pego pelo pescoço e rumo na parede. Mas dentro do trabalho você perde sua razão, você perde seu emprego. Então, é revoltante demais, exatamente. E aí foi aquilo que eu disse lá. Essa criança negra vai crescer acreditando que é natural que os brancos vençam, mesmo quando não é justo, e que é certo ela sofrer injustiça, que é certo ela ser violentada. Porque ela, uma pessoa que deveria ser referência dela, que era a professora, validou uma violência contra ela. É uma violência simbólica, mas é uma violência, acaba com a mente da criança, sabe? E ela começa a perder a humanidade cada dia mais, porque ela se percebe não humana. Ela se percebe sem o direito de... como é que eu posso dizer? Sem o direito de ter justiça, sabe? Porque se fez a pergunta para uma, errou, fez para outra, errou, faz para outra de novo, faz para outra. Tem que ser assim. A brincadeira já é muito bizarra. E aí, quando você faz de uma forma sacana dessa, é muito pior, né? Então, essas coisas me revoltavam. Só que o que eu percebo, 2 coisas. Primeiro, os pais não entendem a importância de ensinar os nossos filhos a se protegerem do racismo. Porque as pessoas estão tão naturalizadas dentro da situação de violência racial que elas nem acreditam que podem reagir. Elas nem acreditam que devem fazer alguma coisa, que aquilo é natural, que elas têm que aceitar, que é isso mesmo, sabe? E a gente que está procurando mudar isso aí, precisa ensinar que não é isso mesmo, não. Que uma situação de violência racial, ela precisa de reação.
O racista tem que sofrer um custo para entender que a pessoa não vai aceitar ser violentada, certo? Exatamente, Larissa, normalizam a violência. Então, para a gente ajudar as crianças a se protegerem da violência racial, primeiro, a gente tem que ensiná-los a andar com os seus. A andar com os seus. Porque esse negócio de que racismo não se aprende, que nenhuma criança nasce racista, isso é maluquice. Porque uma criança branca, ela já nasce, ela já está dentro da barriga, dentro de uma estrutura que a privilegia em todas as instâncias. E a criança preta, ela já é violentada dentro da barriga. Ela já é tratada dessa forma dentro da barriga. Então esse negócio de que racismo, ninguém nasce racista, isso aí é conversinha romântica pra gente achar que tá tudo certo. Não é assim, sabe? Então os nossos filhos precisam saber onde estão pisando. A gente fica muito cheio de dedo para conversar com criança preta, mas a gente sabe que eles já vivem a violência racial o tempo inteiro. Quantas crianças pretas veem a polícia chegar na comunidade e violentar seus pais, seus tios, seus irmãos, sabe? Quantas crianças pretas passam por isso? E como é que a gente vai dizer que a criança não sabe o que é violência racial? A gente é que tem que ensinar ela a se proteger. Então a primeira coisa é andar com os seus. Não quero andar com gente branca, não. Para não ficar igual aquele menino do Leblon, que foi lá, que ele até mandou o rapaz tomar, né? Que foi acusar ele, mas ele estava onde? Ele estava com quem? Então você escolhe estar dentro de uma situação de violência racial quando você escolhe estar com aquelas pessoas que vão te violentar. Quando você quer viver no Leblon com as pessoas do Leblon. Então a gente precisa ensinar nossos filhos a quererem andar com os seus. E andar com os seus e nunca andar sozinho. Sabe? Porque sozinho, se alguém quiser te fazer qualquer violência, você talvez não consiga reagir porque está sozinho. Mas se você estiver em grupo, é uma outra coisa. Penso da mesma forma. Elas se acham no direito de ferir e ainda tem aplausos. E a gente que é pai, mãe, professor, a gente que tem que começar a mudar isso. A fazer com que essas crianças aprendam. Boa noite, Vinícius. Aprendam a se defender. Então a primeira coisa é essa. Ande com os seus. Não é para você maltratar o branco, não. É para você priorizar andar com gente preta. Porque gente preta é aquela que sofre a mesma coisa que você. É aquela que pode passar pela mesma coisa que você. Então quando acontecer, vocês se juntam. Pronto. Entendeu? Não vou falar mais porque para Zuckerberg não querer me matar. Evitar ao máximo frequentar lugares predominantemente brancos. Tira esse negócio de que a gente tem que ocupar todos os lugares. Tira esse negócio de que mas a gente tem que ir mesmo para aquele lugar. Por exemplo, eu vou para o parque da cidade no Itaigara, porque é público, porque tem que ir mesmo. Aí chega lá, fica sofrendo violência racial. Mas se eu tivesse ido para a praia de São Tomé, se tivesse ido para um lugar mais que tem gente de comunidade mesmo, se tivesse se divertido num lugar desse, não aconteceria as mesmas coisas que vai acontecer no Itaigara. Porque quem que mora no Itaigara é o opressor. Quem que mora na Barra é o opressor. Mas pobre adora ir para a Praia da Barra. Preto. Pra quê? Para ser violentado? Sabe? Gostaria de participar para dar uma palavra rápida. Quem é? Cadê Matheus? Você acompanhou o trabalho que realizo todo ano na escola que leciono e ainda sou mal vista pelos meus próprios colegas? Pois é. Mas é isso, Lisiane. A gente que é preta, que fala de coisas pretas. Ô, Vinícius, quando acabar a live você me chama, viu? O Matheus não tá aqui, não. É o meu sobrinho, né? É o primo de Matheus, né? Que não dá pra ver a foto aqui direito. Pois é. E aí, a gente fica nessa coisa dentro da sala de aula, né? Porque a gente tenta fazer o trabalho
E os nossos colegas são negrescos, né? Aqueles que são negros, fora os brancos. E aí eles querem boicotar aquilo que a gente está fazendo, sabe? É horrível, horrível mesmo. Então, foi essa segunda palavra, né? Evitar ao máximo frequentar lugares predominantemente brancos. Ah, é seu marido, é? Ah, diga ele que sossega o facho. Depois a gente conversa. Então, ensinar artes marciais. Sim, artes marciais. Não sei se vocês assistiram aquele vídeo de Malcolm que ele diz assim: quando você quer se defender, você vai precisar de algo como karatê. Vocês lembram desse vídeo? Eu acho que eu já postei na Papo de Preto. E é isso. Malcolm ele diz assim: ande certo, respeite as leis, mas se alguém lhe tocar, mande ele pro cemitério. E é isso, gente. Eu sou desse tipo, sabe? Eu não prego a violência, não. Mas se os meus forem violentados, a lei é: pague. Se pediu, pague. Eu já contei pra vocês aqui que uma vez Nicolas estava sendo escarreirado. Toda vez que Nicolas ia no mercado, Nicolas voltava escarreirado e dizia que não queria mais ir, que não queria mais ir. Eu disse: olha, se você chegar aqui, você vai no mercado sim. Se você chegar aqui sem chegar aqui apanhado, você ainda apanha novamente. Eu disse isso a ele, sabe por quê? Porque se a gente permitir, a gente vai deixar nossas crianças serem violentadas e aceitarem a violência. Eu não quero que ele aceite a violência. Eu não ensino ele a violentar ninguém. Nicolas não é violento. Nicolas não bate ninguém. Meus filhos não têm essa educação. Mas eu disse a ele: o dia que você chegar aqui chorando, que esse menino descarreirou, eu vou lhe pegar. Você pegue a primeira que você vê na frente e rume. Porque senão você vai ficar refém desse menino. Você não vai poder ir na esquina, que esse menino vai ficar correndo atrás de você. Sempre digo isso a Lisiane sobre artes marciais. Ela quer que nossa pretinha faça balé. Eu já disse a ela que eu quero que ela aprenda a se defender. Eu concordo com você. Concordo com você. E é isso mesmo. Eu disse: Nico, eu vou botar você na capoeira. Ele não quer fazer, porque ele ainda não entende. Mas eu já venho conversando com ele. Quando estiver aqui na escola, ele vai fazer capoeira, né? Porque antes eu não tinha ensinado a necessidade disso. E há pouco tempo eu venho já trabalhando com ele para poder ele querer fazer capoeira. Entendeu? Porque a gente não pode deixar nossos meninos refém da violência. Não podemos. Olha, gente, tem uma menina que eu aprendi a seguir, que Sedom que me indicou essa menina. Ela é americana. Ela tem acho que 2 anos, 3 anos de idade. 3 anos de idade, desde bebê. A mãe cria ela para ter autonomia em todos os aspectos. Essa menina, a mãe já tem um banquinho. A mãe fica supervisionando tudo, mas ensina ela a fazer tudo. Tudo. Até pizza essa mãe ensina. Você precisa ver o trocinho de gente fazendo as coisas. Sobe no banquinho, a mãe supervisionando tudo, que a gente não vai deixar à toa, claro. E aí vai pegando, jogando o queijo em cima da massa. Eu acho incrível. É tantas coisas que essa menina faz sozinha. Sozinha. Você sabe por quê? Primeiro, ela vai ser uma menina autônoma. Segundo, se um dia ela perder mãe, pai, ela não vai ficar refém de outras pessoas. Porque ela tem autonomia. Quem fica adulto sem aprender a fazer um arroz é filhinho de papai, é branco, privilegiado. Sabe? E isso não tem problema nenhum, você não está explorando, você está fazendo com que ela explore o mundo ao redor dela. Esse negócio disso aqui não é para sua idade, isso é horrível. Isso é horrível. A gente precisa dar autonomia às nossas crianças. É alto a pia? Vamos adaptar uma pia para que ela consiga fazer as coisas dela.
sabe? A gente precisa fazer isso. Aprender a se virar e não depender de ninguém. É isso, é sobre isso. É por isso que eu falei dessa menina. É incrível. Eu vou ver o nome porque é inglês. Eu não entendo nada que elas falam. Mas as ações que ela vai ensinando a menina a fazer é incrível. Você vê tudo. Minha mãe criou a mim e meu irmão nesse ritmo. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Mateus, ele me julga, ele diz assim: a senhora não está ensinando as coisas, Nicolas. E eu, esses dias, percebi isso. Porque minha vida é muito corrida e eu sem poder ensinar as coisas a ela. Porque eu sou sozinha, né? O pai de Nicolas sumiu no mundo. E aí, o que acontece? Esses dias, assim, Nicolas, bora aprender a fazer suco. Você não gosta de suco? Vamos aprender a fazer suco. E aí, eu disse, pegue 2 polpas, que não tinha fruta na hora, né? Aí o rapaz passou vendendo, eu comprei polpa de pega e 2 polpas. 2 polpas você faz 750 ml de suco. Pegue o liquidificador, tá vendo onde está escrito 750 ml? Coloque água até aí, 750 ml. E eu sozinho, fazendo meu laço e dizendo pra ele, faça isso, faça aquilo. Ele já faz o suco sozinho. Antes disso, como eu tomo muito suco de limão, e tomo água com limão e tal, e ele gosta, aqui em casa tem muito limão. A gente compra limão o tempo inteiro, doido pra plantar aqui. E aí ele pegou, e quando ficou naquela agonia, minha mãe quero suco de limão, aprenda. Aqui tem espremedor. Corte o limão no meio, não corte assim em vertical não, corte em horizontal, porque senão você não vai conseguir tirar o suco. Corte em horizontal. Aí fui mostrando pra ele. Ele, primeira vez, cortou errado, depois foi cortando melhor. Agora pegue o limão, coloque dentro do espremedor. Encaixou, agora bota a parte de cima e aperte até sair todo o suco. Aí eu vou ensinando, para cada copo desse grande, você vai botar 1,5 limão. Aí eu vou dizendo assim, quanto, tudo. E ele tá fazendo. E disse a ele, vou lhe ensinar a cozinhar. Você já tem 10 anos, que era para ter ensinado antes. Muita coisa era para ele fazer antes. Mas mercado mesmo, eu não saio mais. Eu peço minhas compras aqui, mas coisas que são pequenas, que a gente compra aqui, ele que vai, né? Ele já lavou o banheiro que ele pediu, ele já lava sapato dele, entendeu? Então, algumas coisas eu já vou dando uma autonomia a ele. Era para eu ter feito mais e antes, mas eu não tinha a visão que eu tenho hoje, né? Quarto, desafiá-los a ser melhor sempre. Tem um vídeo que eu já postei na Papo de Preto de um pai que ele é americano também, e ele pergunta assim, fulana, que é o nome da filha, quanto é 100 mais 100, tanto? E quanto é 500 mais 300? E a menina vai falando, minha piveta, deve ter uns 5 anos. E aí essa criança entende de mais-valia, essa criança entende de tanta coisa. E o pai vai ensinando para ela, essa criança não estuda nas escolas dos brancos. Nem na pública e na particular. São os pais que ensinam tudo para ela. Eu acho isso incrível. Porque quando você mesmo educa, você educa dentro dos parâmetros certos. Quando você delega, você tem que aceitar a educação que dão. Então, se uma criança tem a capacidade de avançar, ela avança. Por exemplo, uma criança, pelas normas, não pode aprender a ler antes de 6, 7 anos. Mas se você estimular, tô sendo forçado, fica fazendo exercício para o menino não estar se acabando, não. Se você estimula e ele aprende, é dele, deixa aprender, vai estimulando, vai oportunizando. Mateus aprendeu a ler com 4 anos. E Nicolas, que eu ensinei, eu que alfabetizei, Nicolas, que eu deleguei à escola, não aprendeu a ler até 8 anos, eu tive que tirar da escola e ensinar em casa. Para poder Nicolas ser alfabetizado. E hoje Nicolas lê tudo, lê legenda de filme. Pensa aí, o filme tá lá em inglês e ele tá lendo a porra da legenda. Por que eu não fiz isso antes? Deixei meu filho delegado à escola. E ainda tem isso, a escola pública, quando o menino é retado demais, quando o menino dorme na sala, muitos professores dizem assim, quero nem saber, não quer aprender, não fique aí.
Eu não sou assim. Quando eu tinha criança que dormia, eu dizia, ô tia, levante que aqui não é lugar de dormir. Bora prestar atenção, senão você não aprende. Eu tenho uma amiga aqui que o filho tem 7 anos, nunca foi à escola. E ela que ensina, né? Agora tem um problema, que a gente sabe que se a lei, assim, você tá fora do país, aí é comum. Mas aqui, se você faz isso, o que acontece é que o governo tira o filho de você. Manda o conselho tutelar e tira o filho de você, porque você não matriculou o menino na escola. E é por isso que eu quero correr para registrar a Quilombo, para que Nicolas tenha respaldo, porque tudo que Nicolas aprende, aprende comigo. Porque ficou o tempo todo na escola, não aprendeu, eu tirei. Entendeu? Eu não ia ficar brigando com a professora por causa disso. Aí eu tirei. Então a gente precisa entender que a gente precisa desafiar nossos filhos a serem melhores, para ter autonomia, para não depender dos outros, para não ficar assim, lê aqui para mim, ou que ônibus é aquele que vem ali. Para o seu filho se perde, que isso não aconteça. Mas se ele sabe ler, ele sabe qual é o ônibus que vai para o lugar onde ele mora, entendeu? Então a gente precisa dar autonomia. Se ele sabe ler, ele não vai tomar um remédio que não seja dele. E eu mesmo digo a Nicolas, vá tomar seu antialérgico quando ele tá. Você já sabe qual é o seu antialérgico, né? Tem 2 remédios pequenininhos. Tem o meu, de pressão, e tem o antialérgico. Então ele tem que saber qual é o dele. Ele tem que ter autonomia. Eu não fico dando remédio na boca de filho nenhum. A gente precisa dar autonomia para eles, entendeu? Aprender a viver com o necessário e não ceder ao consumismo branco. Isso é importantíssimo. Porque a criança vai em qualquer lugar, quer tudo, porque ela assiste filmes que incitam ao consumismo. Ela assiste esses negócios de YouTube, que é um bocado de bagaceira, que fica incentivando a comprar. Esses joguinhos de internet, fica incentivando o menino a comprar jogo, comprar mídia, comprar isso, comprar aquilo, sabe? E aí, a gente que tem que ensinar para eles que eles não precisam de tudo aquilo. Que eles precisam viver com aquilo que é necessário. Porque senão vai crescer pessoas consumistas, que não vai ter dinheiro no mundo que baste, que pode ganhar 1.000 ou pode ganhar 10.000, vai ser consumista e vai viver em torno de dívida o tempo todo. Eu sei porque eu fui criada desse jeito, sabe? A gente cresce querendo ter Barbie, ter isso, ter aquilo. E a gente cresce pensando assim, se eu não tive, quando eu crescer eu quero ter tudo. E aí você trabalha só para consumir. E a gente precisa ensinar nossos filhos a não viver para o consumo. A viver para viver bem, para viver coletivamente, para consumir aquilo que é necessário, inclusive com coisas étnicas, sabe? Eu vejo que coisas étnicas virou moda. As pessoas querem comprar roupa africana, adereços africanos, porque é moda e não porque é da sua identidade. E aí o que acontece? Você vai comprar uma roupa africana, é 250, 350 reais. Então, a gente está cedendo ao consumismo, não é uma coisa que tem acessibilidade. Você quer ter só porque está na moda, mas não. Eu quero vestir uma roupa que fique, que me traga a minha humanidade e que não seja tão caro. Vai ter aula de economia? Claro! Total, aqui vai ter aula de economia sim. Eu acho que eu coloquei ela no atendimento, mas vai ter. Vai ter aula de economia, vai ter aula de, como é que se diz aquilo? Como se fosse uma planilha financeira para as crianças aprenderem a lidar com o dinheiro, a guardar para os tempos ruins, a investir em coisas que elas possam ter depois. Tudo isso vai ter, porque nossas crianças precisam crescer com autonomia financeira. Sabe? Porque aquele negócio do pai que levou os meninos para os Estados Unidos, classe média, levou os meninos para os Estados Unidos e pegou, vamos dizer assim, que deu 500 reais a um, 500 a outro. E disse para os filhos, multiplique.
porque eu quero a minha parte de volta. Esse que eu tô dando a vocês é como se fosse um empréstimo. Eu quero minha parte de volta. É assim que os brancos fazem. A menina que estava acostumada a ver que as coleguinhas gostavam de canetinha importada, coisinha coloridinha, não sei o que, entrou numa loja, comprou tudo de papelaria que era coloridinho, bonitinho. Em 2 semanas ela tinha o dinheiro de volta para dar ao pai e tinha o dobro ou o triplo, sei lá o que, do que ela tinha pego na mão do pai para reinvestir e tirar a parte dela. Vai ter aula online para quem está distante? Não sei. Ser empreendedor e poupar, sim. Isso é uma coisa, gente, que eu estou aprendendo para poder ensinar. Porque eu fui criada dessa forma, consumista, sabe? E hoje eu estou reaprendendo a lidar com o meu dinheiro. Estou reaprendendo. E eu quero que essas crianças aprendam, porque os nossos filhos, eles são educados para serem serviçais dos brancos. Eles são educados para trabalhar para os brancos. Reparem, eu estou para fazer um texto sobre isso. Como os governos de esquerda supervalorizaram os cursos técnicos para os meninos saírem do curso técnico e ir para a empresa do branco. Nenhuma escola ensina ao seu filho a ter autonomia financeira. Nenhuma escola ensina ao seu filho a querer ser patrão. Nenhuma escola ensina ao seu filho que ele pode, como é que eu posso dizer, multiplicar o dinheiro dele e ser empregador dos outros. Tem um livro aqui que eu comprei de literatura infantil. Vou pegar para mostrar a vocês. Espera aí. Aqui, ó. De grão em grão, o sucesso vem na mão. A história de... Acho que é Kojo, o nome do menino. É Kojo, isso. É africano. Ele era muito pobre. Eu estou preparando um material, um recurso para trabalhar com as crianças da economia a partir desse livro. Ele diz que esse menino era muito pobre, vivia nessa vila com a mãe, catando lenha e tal. Um dia, as pessoas da vila resolveram fazer uma espécie de caixa. A gente tem que ter essa visão. Eu junto dinheiro com caixa. Sabe o que é caixa, né? Muita gente já sabe o que é caixa. Cada um, por exemplo, você quer pegar 1.200, 6 pessoas, todo mês deposita R$200. 6 meses, cada mês uma pessoa tem um ponto. Mas eles fizeram isso na ideia de empreender. E aí, quando chegou, cada um ia dando o dinheiro da vila, cada um ia dando, economizou do que não tinha, juntou o dinheiro e todo mês um pegava. Quando chegou da mãe de Kojo, ela comprou um carro, se eu não me engano, para poder levar mais lenha para vender. E ele deu uma parte para Kojo. O que foi que Kojo fez? Comprou uma galinha. Essa galinha era poedeira. Teve filhos. Quando colocou os ovos, Kojo pegou alguns ovos para consumir, outros para vender e outros deixou ter pinto. E aí, aquilo que ele vendia, ele comprava outra galinha. Ele reinvestia o dinheiro. Eu sei que no frigir dos ovos, depois de ler todo o livro, você vai ver que Kojo virou um empreendedor. Quando ele cresceu, ele já tinha uma fazenda de criação de galinhas. Ele já era produtor de galinha de toda aquela região. Ele empregou muitas outras pessoas e passou a ser essa pessoa que emprestava o dinheiro, que teve um momento que quando ele quis crescer, ele teve que pegar o dinheiro emprestado. E aí ele começou a emprestar o dinheiro, que é o projeto
da Comercial Terra Preta. A gente quer fazer esse tipo de coisa, de ajudar projetos de 1.000 a 5.000 reais. A pessoa faz o projeto direitinho, estruturado, bonitinho, e a gente vai ver o que é que precisa. Quero, sabe, abrir um salão de beleza, já tem um espaço, mas não tem equipamento. Quanto é a cadeira, quanto é o lavatório, quanto é o espelho, isso e aquilo, não. A gente passa para essa pessoa e essa pessoa repassa pequenos juros para a Comercial, para que esse dinheiro volte para o caixa e a gente reinvista em outros projetos. E aí a gente vai ver o nosso povo preto sendo empregador dos nossos, empreendendo, tendo seu... E não é só isso não, tendo aula de educação financeira, de empreendedorismo, de como fazer isso sem quebrar, entendeu? É um projeto. Eu estou esperando ter condição, mas vai dar tudo certo, porque o Ogum tá abrindo os caminhos. Para quando chegar esse dia, vocês vão saber, porque eu tô criando um site, tudo bonitinho. Então a gente precisa, assim como o Cojo, ensinar nossas crianças sobre economia, sim. Eles têm que crescer sabendo para ter autonomia financeira. Outro dia a Nicolas disse assim, que ele agora é o dono do suco aqui em casa. Ele disse, eu sei fazer suco muito bem. Eu acho que eu vou vender suco. Nicolas, eu disse, tá bom, mamãe. Assim que eu tiver um dinheiro sobrando, eu vou comprar para você uma... É tipo de laranja que a pessoa vende com suco de laranja. Eu vou comprar uma máquina para você fazer suco. E você vai vender suco e vai ganhar o seu dinheiro. Eu incentivei mesmo. Você vai dizer, não, minha, pare com isso, você vai vender nada, você é criança, que não sei o quê. Eu não disse nada disso a ele, não. Não disse, não. Ele quer ter autonomia financeira e ele vai ter. Agora eu vou ensinar para ele que ele não precisa gastar tudo. Que ele tem que guardar, tem que tirar parte do capital de giro e guardar mais 30% que é reserva de emergência, entendeu? Tudo isso as pessoas precisam saber, que tem que tirar o capital de giro, que tem que tirar a reserva de emergência, tem que se pagar, tem que ter o seu dinheiro, sabe? E você tem que ter metas para o seu dinheiro, para você ter autonomia, para você viver bem, para você não ficar dependendo de ajuda do governo, entendeu? É isso. Falei como que, não sei nem que horas são, que há pouco o pastor disse que não ia fazer uma hora de live hoje, não foi? Vocês ficam futucando, o Evangivaldo que futucou. Então, oportunizar o contato com o audiovisual preto. Musiquinhas, jogos, animações africanas, mesmo que não saiba falar ainda a língua, tem um monte de animações africanas no YouTube. A gente pode mostrar para os meninos. Quem é assinante da Blackflix tem Kirikou 1, 2 e 3, tem tudo dublado. Tem Super Choque e tem Soul, que é muito bonitinho também. E tem outras animações na Blackflix que a gente pode mostrar para os meninos. Deixar os meninos só se enfiando de Lucas Neto, de um bocado de bagaceira branca, cheio de valores brancos, de ideias brancas, de consumismo branco. A gente precisa que esses meninos se alimentem de audiovisual preto, sabe? André tá aí na live, né? Esse livro que eu mostrei, André, é um dos livros muito bons que você perguntou sobre alguns livros. Esse é muito bom. Tem também... tem também... aprender a valorizar suas referências. A gente precisa mostrar para esses meninos quem são essas pessoas que nos fazem acreditar dessa forma. O pai, teve um dos vídeos dessa menininha que eu acompanho, que os pais ensinam a ter autonomia. Num dos vídeos o pai estava com uma camisa de Malcolm X. Então a preocupação deles não é apenas com autonomia física, não. Eles têm uma ideologia que ensina para eles que tem que ensinar autonomia para a criança. Então você também precisa mostrar para eles, você é o exemplo. Se você usa a camisa de Malcolm X, de Garvey, se você fala de referências pretas, você vai ter uma criança que vai crescer com a humanidade forte, fixa, firme, sabe? Não vai ficar apaixonado por coisas
de opressor, coisas de racista, sabe? A gente precisa ver isso também. E também vestir, calçar, usar adereços que remetem à sua humanidade africana. É uma outra coisa que aqui na Quilombo Longa a gente quer fazer. A parte de autonomia financeira da Quilombo Longa, a gente quer direcionar vários produtos para a criança. Eu comecei a sentir essa necessidade porque uma amiga perguntou, Manu, ela deve estar aqui na live, Ilana, onde é que eu acho roupa africana para criança? E eu não soube dizer. Depois eu me lembrei da Negrife, mas a Negrife é caríssima, então eu disse, vamos fazer. Vamos vender roupa africana para criança. E aí eu tô pensando em várias coisas para investir nessa linha aí, para criança. A gente precisa fazer com que os nossos gostem de usar aquele sapato descolado com estampa africana, aquela camisa de Malcolm X, sabe? A gente precisa fazer isso. Os nossos também precisam gostar do que nós somos, das nossas referências, da nossa identidade, inclusive visual. Conviver com a espiritualidade africana. Se você tenta africanizar o seu filho e você deixa ele dentro de um ambiente cristianizado e você não dá para ele a oportunidade de conviver com coisas africanas, com orixás, você está fazendo um trabalho avesso. Entendeu? Então a autonomia tem que girar em torno de várias coisas, para que nossos filhos não cresçam como a gente cresceu, embranquecido, negresco, sabe? Ter momentos de rotina diária com atividades para desenvolver responsabilidade. Deixa eu ver aqui o horário para não passar muito. Misericórdia, já são 9h02. Meu Deus, e vocês estão muito calados, pararam de falar quando a gente falou de autonomia financeira, o povo ficou quieto. Tem momento de rotina diária com atividades para desenvolver responsabilidade. Eu não ia fazer uma live de 1 hora. Viu? É uma coisa que eu aprendi também com a família de Malcolm, naquele documentário da Netflix chamado Make It Plain, onde o irmão dele diz que o pai deles ensinaram a eles a ter uma organização em casa. Falou em dinheiro, né? Uma organização em casa. E aí essa organização cada um tinha suas atividades, suas responsabilidades. Um tinha que cuidar do jardim, outro tinha que cuidar da casa, outro tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Isso é responsabilidade, é autonomia, é ensinar, porque as pessoas têm essa cultura de que homem não faz isso, não faz aquilo. Todo mundo na casa de Malcolm fazia tudo. E aí o que aconteceu? Eles tinham uma organização. Isso deu até um direcionamento para eles. Né? Eles tinham uma organização. É preciso ter organização para ter autonomia. Porque se você criar sem ter responsabilidade nenhuma, você espera que os outros façam por você. E ele não. O pai de Malcolm, Little, né? Ele ensinou os filhos a ter responsabilidade, a ter direcionamento, a cada um fazer uma coisa. E é preciso que nossos filhos sejam assim também. Porque o meu mesmo faz tudo. Meu filho mais velho cozinha muito bem. Arruma a casa, lava um banheiro, sabe? Não gosta de fazer, mas faz tudo. Faz tudo. Então a gente precisa fazer com que nossos filhos tenham essa rotina de atividades. Não tem que ficar, sabe, deixando um fazer, se acabar, se sobrecarregar e ele lá, parado, assistindo. A gente precisa cuidar disso aí também. E a última, ter uma rotina de aprendizado de conceitos africanos, que é uma coisa que os evangélicos fazem e que a gente deveria fazer, até porque em África pré-colonial, as pessoas se reuniam em torno de uma fogueira e tinha aquela pessoa que ia contar, o Jelly, né? Contar os contos africanos, falar sobre os valores africanos, bater papo, rir, conviver. A gente precisa resgatar isso. Os evangélicos, eles têm um negócio chamado devocional, sabe?
Por que esse devocional? Para que todos os dias aquela criança aprenda as palavras da Bíblia. E nós daqui no Quilombo estamos criando um instrumento que não é devocional, mas é para ajudar os pais a falar sobre autonomia com os filhos diariamente, todo esse momento, sabe? De conversar com os filhos, de contar a história, de trazer um valor. Estou criando um instrumento para poder a gente trabalhar com isso também. E para fechar, como diria Malcolm, só um louco delega a educação dos seus filhos aos seus inimigos. Então, tome posse dessa educação. Não permita que seu filho fique sem proteção, fique aceitando a violência racial, seja na escola, seja na família, que tem famílias que têm pessoas brancas também. Não admitam, façam com que seus filhos tenham autonomia, que eles saibam o quanto são bonitos, que eles não precisam da validação do branco, eles não precisam que o branco diga que ele é bonito, que ele é inteligente, que ele é isso, que ele é aquilo. Eles só precisam ser reconhecidos pelos seus, eles precisam ter valores para os seus. Então ensine isso para ele. Meu filho, você é lindo. Você precisa amar o seu povo. Seu lar é a África. Você não é brasileiro. Você precisa entender, conhecer as suas referências. Olhe esse homem aqui. Esse homem aqui é sua referência. Essa mulher aqui é sua referência. Sua língua não é essa. A gente só usa essa língua porque a gente não está na nossa pátria. Mas vamos aprender a nossa língua. E vai criando momentos de autonomia. E vai criando momentos para que ele aprenda tudo. Tudo que puder. É o que nós pretendemos fazer aqui na Escola Quilombolonga. Dar esse acesso para que essas crianças convivam de forma preta, tenham convivências com a cultura, com as manifestações culturais, com a língua, né, com a tecnologia, com tudo que a gente puder trazer de africano para eles. Claro que eu não sei tudo, estou aprendendo, mas o que estou aprendendo, estou trazendo para que quando a gente comece, né, já trago para vocês aqui na internet, da maneira como eu posso, e quando a gente começar a escola, espero que ela esteja toda estruturadinha, toda bonitinha, para a gente conseguir fazer uma educação preta de qualidade para o nosso povo, viu? Obrigada mais uma noite a vocês aqui, obrigada pela participação, por me levantar apesar de estar cansada, eu nem senti o cansaço depois que a gente começou a interagir, né? E tem sido assim um prazer enorme essa troca com vocês. Espero que continue assim. A live acabou. Amanhã tem live de novo, mas é na Papo de Preto. Espero que vocês estejam lá, viu? E que vocês continuem dando essa audiência, né? Fazendo essa troca e que eu tenha sempre o melhor para trazer aqui para vocês. E aqueles que puderem ser parceiros da Quilombolonga, tá aí o número da conta, Pix, ou se quiser mandar alguma coisa, pede o endereço no privado, alguma coisa que já tenha e que acha importante, pergunta se a gente já tem na escola, se não tiver, vamos receber de bom grado. Eu fico muito feliz pela parceria de vocês, de todos vocês que já ajudam, de vocês que estão aqui trocando com a gente, viu? Muito obrigado mesmo e até amanhã na Papo de Preto, no mesmo horário, 8 horas da noite. Não percam, viu? Beijo!